Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início aos nossos trabalhos com a audição do Instituto de Segurança Social e cumprimento desde já a doutora Ana Vasques, do Conselho de Administração. Penso que nos está a ouvir. Boa tarde. Olá, muito boa tarde. E a doutora, como sabe, esta audição prende-se com o processo legislativo que está pendente no Parlamento sobre vários projetos de leis do Bloco de Esquerda, do PAN e do PCP, que penso que a doutora já terá tido acesso, que incidem sobre medidas para a recuperação da atividade das juntas médicas, da avaliação de incapacidades e a emissão de atestados médicos de incapacidade multiuso. Penso que também tem conhecimento que quem requereu a sua audição foi o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a quem dou desde já a palavra e que dispõe de 3 minutos para a apresentação deste requerimento e fazer por os pedidos de esclarecimento que entender pertinentes. Faz favor, Sra. Deputada Susana Amador. Muito obrigada, Sra. Presidente. Saúdo os meus colegas aqui presentes e os que estarão a acompanhar online os serviços e saudar em particular a doutora Ana Vasco, agradecendo desde já a disponibilidade e a rapidez com que pôde estar presente nesta audição. Como referiu a senhora Presidente, entendemos que era fundamental, antes de iniciar o processo legislativo na especialidade, de poder fazer um conjunto de audições com entidades que vão acompanhando estas matérias e com a sua visão de terreno e de operacionalidade nos podem ajudar a, no fundo, ter um texto final que possa ser um texto final que sirva àquilo que pretendemos, o interesse público, seja execuível, seja rigoroso, que tenha equidade e que corresponda às expectativas que estão aqui presentes por parte dos proponentes. Da parte deste grupo parlamentar, e tal como sabe, de facto estamos com esta apreensão e preocupação com as delongas que têm ocorrido nos agendamentos de juntas médicas para a avaliação de incapacidades e designadamente na emissão dos atestados multiusos que deixam de facto muitos doentes à espera, uma vez que a situação pandémica afetou as linhas de atividade do SNS e a atividade assistencial e, em particular, com a suspensão das juntas numa fase inicial, tudo isso levou a uma sobrecarga e a delongas que queremos rapidamente poder retomar. Houve um conjunto de iniciativas da parte do Governo que permitiram minorar os impactos com a alteração ao Decreto-Lei 10A/2020 e que permitiu pelo menos uma junta médica em cada agrupamento ou unidade de saúde local e, mais recentemente, a preocupação com as prorrogações desses atestados para os doentes que já dispunham dos mesmos, que vai agora até dezembro de 2021. Mas permanece aqui a dificuldade dos novos doentes. Tendo a Segurança Social uma interconexão nestas matérias, sabemos obviamente que a competência de toda a organização e funcionamento destas juntas é no Ministério da Saúde, mas há uma fase, que é a fase, digamos, da operacionalidade do processo, que tem a ver com os direitos e com os benefícios que são reconhecidos para as pessoas que beneficiam deste atestado, designadamente a prestação social de inclusão, prestações sociais, benefícios sociais, benefícios fiscais, bolsas de estudo, ou seja, há um conjunto de benefícios e alguns de natureza, como a PSI, que são acompanhados pela Segurança Social, que gostaríamos, obviamente, de obter a vossa sensibilidade e o vosso comentário em relação às iniciativas que estão aqui em equação da parte dos grupos parlamentares que a Sra. Presidente identificou. E aquilo que perguntava, desde logo, estas iniciativas, ao estabelecerem regimes mais simplificados, que se bem percebe, para garantir maior agilidade e maior celeridade num processo que levou a delongas, como já referi, e se esta lista de patologias incapacitantes que estão previstas para depois efeito da concessão de atestados com alguns mecanismos de automaticidade, se lhe merecem algum reparo, alguma observação ou alguma apreensão, uma vez que existem, obviamente, os impactos que, em termos de benefícios sociais, que queremos, obviamente, que as pessoas possam usufruir, mas em condições de rigor e de equidade, que é aquilo que se exige num processo desta natureza. E perguntava também se têm existido articulações recentes entre o Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho, tendo em conta o desenvolvimento destes processos, a recuperação dos agendamentos e se, no que diz respeito às juntas médicas,
que o ICE acompanha em particular para incapacidades de natureza laboral, como é que esse processo tem decorrido, se houve recuperação, se está retomada a dinâmica que se exige e os últimos desenvolvimentos que existem neste momento nesta matéria e de que forma é que o ICE também se está a preparar cada vez mais para esta pressão do ponto de vista de recursos humanos e de um ponto de vista da simplificação que se exige, uma vez que são direitos sociais muito importantes que queremos, obviamente, preservar. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo desde já a palavra ao Sr. Deputado Pedro Alves, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor. Obrigada, Sra. Presidente. Quero cumprimentar também a doutora Ana Vasco, as minhas colegas e colegas Vasques e as colegas e colega deputado aqui presentes e que se encontram também por via digital a acompanhar esta audição. A preocupação do PSD com esta matéria não advém apenas da questão da pandemia, porque este é um problema que, de acordo com denúncia feita também pela Sra. Provedora de Justiça, advém de um atraso já de cerca de 2 anos em algumas apreciações de alguns utentes que solicitam juntas médicas. E, nesse sentido, percebeu-se agora que era necessário fazer uma reflexão sobre todo este procedimento. Encontraram-se aqui um conjunto de problemas que fizeram com que se pensasse num processo de simplificação e de desburocratização de todo este procedimento. Encontra-se aqui, em primeiro lugar, a reflexão ser feita através de iniciativas para esta situação em concreto da pandemia, uma questão de natureza transitória para que, de uma forma também ela balizada no tempo, permita responder no imediato àquilo que são as necessidades dos doentes nesta altura de pandemia, mas, por outro lado, estas iniciativas vão um pouco mais longe porque pretendem fazer uma alteração profunda daquilo que é o regime legal em vigor. Por um lado, é fazer uma reflexão sobre listas de patologias e incapacidades. Por outro lado, vai-se muito longe, em alguns casos, até de tornar este procedimento automático, fazendo com que uma avaliação exclusiva por parte de um médico permita que se passe o atestado de incapacidade multiusos e, por outro lado, também falar sobre a composição das juntas médicas e o seu funcionamento. Há alguns até, vamos mais longe, em que fica apenas um médico com esta prerrogativa de passar o atestado multiusos. E o que nós queríamos aqui também perceber, o PSD, em primeiro lugar, é se, neste momento, o Instituto de Segurança Social tem condições, através dos recursos humanos, para tornar eficaz as alterações que foram propostas por parte do Governo. E, por outro lado, também perceber se as medidas que são aqui apresentadas pelo PCP, pelo PAN e pelo Bloco de Esquerda permitem também, com os recursos disponíveis, executar uma mudança e se essa mudança aqui proposta trará eficiência e eficácia a todo este processo e, simultaneamente, também, como aqui foi dito, se é um processo que pode ser sério e, simultaneamente, rigoroso, com as propostas que aqui são apresentadas. E é um pouco isto que nós gostaríamos de perceber, mais as questões de operacionalidade por parte do Instituto em relação às propostas que aqui são avançadas pelos diferentes partidos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, gostava, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar a doutora Ana Vasques e agradecer a disponibilidade para esta audição. Nós, quando falamos desta questão das juntas médicas e da inacessibilidade às juntas médicas, que se agravou muito desde março, o nó fundamental está efetivamente na área da saúde, ou seja, as unidades de saúde pública, que eram as que faziam estas juntas, estão justificadamente neste momento a fazer outros trabalhos que se prendem com a resposta à pandemia e, portanto, as juntas médicas ficaram aqui hipotecadas. Agora, eu creio que, do ponto de vista da segurança social,
é importante perceber, e aproveitávamos a oportunidade desta audição para isso, é perceber quais são os reais impactos na vida das pessoas com doença que, por não ter acesso à junta médica, também não têm acesso ao atestado multiusos. Eu creio que da parte da Segurança Social, do Instituto da Segurança Social, essa questão pode ser muito esclarecida e era útil nós percebermos quais estão a ser neste momento as consequências para centenas, milhares de pessoas com doença grave, incapacitante, etc., que de certeza que se fossem uma junta médica teriam incapacidades de 60% ou mais, mas que por não poder aceder a uma junta médica também não têm atestado multiusos. E, portanto, que tipo de apoios é que estão a ser negados, quase administrativamente, a estas pessoas que estão previstos na lei? É esta a primeira pergunta que nós gostávamos de deixar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também da doutora Ana Vasques, agradecendo já previamente também esta possibilidade de podermos conversar sobre esta questão. Creio que a situação está identificada e a dificuldade que é que os doentes sentem no acesso a uma junta médica para poder fazer a avaliação de incapacidade. Aquilo que nós procuramos com esta iniciativa, e era neste sentido também que pedia depois a opinião por parte da doutora Ana Vasques, como é que se pode ultrapassar, como é que acha no quadro daquilo que também são as responsabilidades do Instituto de Segurança Social, como é que via a ultrapassagem deste conjunto de dificuldades, mas aquilo que gostaria aqui de colocar era o seguinte: o PCP, o que propõe é um regime transitório, e um regime transitório numa situação excepcional que vivemos neste momento. Sabemos que os atrasos nas juntas médicas já vinham de trás e, de facto, são juntas médicas que são realizadas no âmbito das estruturas de saúde pública, mas que, nos casos em que a avaliação conduz para a emissão de um atestado de incapacidade com determinadas percentagens, os cidadãos têm acesso a um conjunto de direitos que estão estabelecidos na lei. Nós não pretendemos, com esta iniciativa, criar nenhum direito novo, nenhuma prestação nova, nenhum apoio novo. O que nós pretendemos é uma situação excepcional que vivemos, em que as dificuldades que já vinham de trás se agudizaram, em que, na esmagadora maioria do nosso país, não estão constituídas estas juntas médicas para se poder fazer a avaliação de incapacidade, de que há uma pressão no sentido de uma exigência maior ao Serviço Nacional de Saúde e que necessita de mobilizar também os seus profissionais de saúde face a essa exigência. E daí é que propomos uma solução transitória, enquanto vigorar as medidas excepcionais no âmbito do combate à pandemia, que permita, mantendo o rigor, encontrar uma solução que garanta o acesso destes doentes a uma junta, que permita uma avaliação de incapacidade. Nós procuramos que, por um lado, há a recomendação relativamente às doenças oncológicas, em que se assume que a incapacidade é já superior a 60%. Podem ser identificadas um conjunto de outras doenças onde isso à partida também tem uma situação semelhante a esta, mas essas são questões que naturalmente exigem critérios técnicos e científicos e daí também deixarmos a quem de direito para poder fazer essa definição. Não estamos a falar, como é óbvio, do conjunto das doenças crónicas, porque elas são muito vastas, não é nesse sentido, é identificar as doenças em concretos que tenham características neste sentido, como a doença oncológica, ou seja, que à partida tem uma capacidade superior a 60%, e para que se consiga assegurar aos doentes uma avaliação da sua incapacidade que possa ser feito por um médico especialista, que não um médico naturalmente que o segue, o seu médico, mas por um outro médico especialista que permita fazer essa avaliação. Poderíamos ter muito a dizer, vou terminar, Sr. Presidente, de facto esta questão relativamente à avaliação de incapacidade das juntas médicas, de facto é uma matéria que se calhar merece reflexão do futuro.
Mas aquilo que nós consideramos que é emergente é encontrar uma solução para resolver os problemas de agora. Porque, de facto, os doentes que estão a tentar ter, por primeira vez, esta avaliação de incapacidade, estão a ser penalizados, de certa forma, e estão a ser impedidos de aceder a um direito caso a sua avaliação de incapacidade seja superior a 60% e tenha um conjunto de direitos. Por isso é que gostaríamos de ouvir também o Instituto da Segurança Social. Obrigada, Sra. Deputada. Sobre esta situação e como entende também que sugestões é que tem para resolvermos o problema. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra, não está o CDS, ao Grupo Parlamentar de PAN, Sra. Deputada Bibiana Cunha, faz favor, tem palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar também as demais senhoras e senhores deputados presentes. Cumprimentar e agradecer também à doutora Ana Vasques a disponibilidade para estar aqui conosco, no fundo a discutir um assunto que é tão premente e tão urgente resolver. De facto, o problema das juntas médicas para a atribuição dos atestados não deriva apenas do contexto de Covid. É verdade que está claramente agravado e se já no início do ano 2020 o tempo de espera para uma junta médica se situava entre aquilo que eram os 6 e os 12 meses, agora é completamente inaceitável que as pessoas que precisam de um atestado para aceder a apoios sociais não o possam fazer. E a esse propósito gostava de dizer que, de facto, quem dera que nenhum de nós tenha que estar numa situação dessas, quem dera que nunca aconteça. Portanto, nós já tivemos aqui uma audição com o Sr. Bastonário no passado dia 9, salvo erro, em que ele próprio dizia que era necessária uma maior articulação entre os ministérios e gostaríamos também de saber a sua opinião a esse propósito. Em relação ao problema que aqui discutimos, gostaríamos muito de ouvir se concorda que de facto há uma urgência em resolver este problema. Gostaríamos de saber também se no contexto de Covid-19 considera que, tendo em conta aquilo que é a necessidade inclusivamente de evitar contactos presenciais, garantindo sempre que possível a possibilidade dos relatórios serem analisados sem a presença do utente na consulta, se considera que seria possível, nos casos em que tal for conveniente para ambas as partes, poder recorrer a meios à distância para obter estes documentos tão necessários. E, por fim, gostaria de saber se considera que na atribuição destes atestados, resolvendo-se este problema, se deve haver, de alguma forma, alguns retroativos que compensem as pessoas pelos gastos que obviamente já tiveram e que, enquanto não têm o atestado, mas a partir do momento em que já lhes foi diagnosticado por algum especialista. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu não sei se está o Sr. Deputado, também não? Então, terminamos a ronda pelos grupos parlamentares. Passava agora a palavra à doutora Ana Vasques, mais uma vez agradecendo a sua disponibilidade, para responder aos pedidos de esclarecimento dos senhores deputados da forma que entender. Faz favor, doutora, tem a palavra. Boa tarde novamente. Agradeço o convite para estarmos aqui presente para responder às questões levantadas pelos senhores deputados. Começava por fazer uma nota prévia. Os normativos em discussão e as propostas apresentadas são de matéria exclusiva da saúde, portanto, tratam-se de juntas médicas no âmbito da saúde. Posto isto, e tentando dar aqui a resposta às questões todas que foram levantadas, relativamente à segurança social, necessita destes atestados para dois tipos de apoios. Um ao nível da prestação social de inclusão e outro ao nível daquilo que são as ajudas
técnicas também na área da deficiência. Este Estado tem um conjunto muito mais alargado de apoios que também são dados, quer na área da saúde, quer na área das finanças, administração interna, na área da educação. Portanto, há aqui um conjunto, este Estado serve muito mais áreas para além daquilo que são as prestações e a prestação no âmbito da segurança social. Em termos daquilo que nos parece que possa ser o impacto da segurança social na atribuição, nomeadamente destas prestações, desta prestação social de inclusão, parece-nos que, acima de tudo, e estando nós neste contexto de pandemia, efetivamente a simplificação tem de ser tratada com o rigor necessário para garantir que as atribuições são devidas dos apoios prestados, dos apoios sociais nesta matéria. Portanto, parece-nos, acima de tudo, que tem de haver aqui um equilíbrio sempre entre o rigor e a simplificação. Efetivamente, nós, em termos da própria segurança social e naquilo que são as nossas verificações de incapacidades, também tivemos este ano suspensos no mesmo período que tiveram as juntas médicas da saúde, portanto tivemos aqui um período de 3 meses de suspensão, que entretanto foi retomado, portanto estamos aqui também e já recuperamos essa atividade. Como é óbvio, perante um cenário de pandemia, a atividade não decorre exatamente nos mesmos moldes que decorria antes, por questões de segurança e de proteção, mas efetivamente existe uma recuperação e neste momento, do nosso lado, a situação está a decorrer de forma a recuperarmos efetivamente todo aqueles 3 meses de atraso. Relativamente mais questões colocadas, parece-nos que estas medidas de simplificação, sem prejuízo de haver aqui alguma reflexão mais profunda sobre o tema, mas acima de tudo as medidas de simplificação e tendo em conta esta questão do rigor e da atribuição destes apoios, parece-nos que sim, que há de haver medidas que carecem aqui de serem apenas transitórias face à especificidade do momento que estamos a viver presentemente. Das situações e daquilo que está exposto em termos daquilo que é a simplificação e também uma das questões colocadas, parece-nos que, e uma das dificuldades com que nós também às vezes nos deparamos, que tem a ver exatamente com a presença do utente, a presença física do utente, justamente em algum tipo de situações, face àquilo que é o cenário de pandemia, realmente é aqui uma situação que, por vezes, está mais dificultada nestes tempos de pandemia para salvaguardar e garantir, acima de tudo, a segurança de todos. E, portanto, sobre os projetos em si, tratando-se de matéria da saúde, tem alguma dificuldade em responder exatamente sobre os termos dos projetos. E, portanto, em termos de articulação com a segurança social e a saúde, a articulação decorre normalmente, sendo que, como é óbvio, os atrasos ou decorrentes, ou estas longas decorrentes da emissão, terão sempre impacto naquilo que possam ser a atribuição da prestação, sendo que, como é óbvio, estamos num cenário também de excepcionalidade e, portanto, aguardaremos que a saúde também consiga ir recuperando para podermos também atribuir estas prestações. Eu acho que já respondi efetivamente às questões que foram levantadas. Obrigada, doutora. Eu passo agora a uma segunda ronda para que os senhores deputados possam concluir os seus pedidos de esclarecimento e volto a dar a palavra à Sra. Deputada Susana Amador, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para agradecer as respostas dadas pela doutora Ana Vasques e, no fundo, dizer que da nossa parte aquilo que pretendemos também, de facto, é encontrar aqui um texto final e uma solução e um quadro normativo que consiga balancear estas questões. Portanto, temos a noção
das delongas que existem. Felizmente, a Segurança Social acabou de referir que aquelas que, da vossa parte, estão a ser acompanhadas, têm vindo a fazer recuperação. Sabemos que estas juntas de avaliação para efeitos da atribuição do Estado multiusos têm, de facto, aqui delongas grandes e, por isso, aquilo que pretendemos, obviamente, é que, da parte da saúde, as respostas que possamos encontrar tenham, de facto, esse justo equilíbrio, porque pretendemos que sejam céleres e mais ágeis as respostas, mas temos que olhar, obviamente, para a natureza das juntas e para a sua colegialidade, que é atualmente a gênese da junta médica, e tentar perceber se essa alteração da gênese que temos atual e se as questões da simplificação e da atribuição de atestados com alguma automaticidade em função da lista de incapacitantes nos permite corresponder àquilo que é esse justo equilíbrio e essa necessidade de conciliar os direitos das pessoas, que é isso que mais nos preocupa neste momento, é as prestações sociais que um conjunto de pessoas não está a receber e que deveria estar a receber, e ao mesmo tempo fazer com que essas prestações sociais, esses benefícios sociais e fiscais sejam atribuídos a quem de direito, sem delongas, mas com o necessário rigor. E por isso espero que da parte da Segurança Social e da parte do Ministério da Saúde as articulações que possam existir futuras possam ser elas próprias também cada vez mais eficazes, porque como referimos inicialmente é importante que o ICE tenha de facto os recursos humanos e os recursos materiais necessários para que as juntas médicas no geral possam decorrer com a rapidez e com a celeridade que os utentes carecem e que se exige, e portanto eram estas notas finais. Muito obrigada. Obrigada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Alves, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito rápido também, é exclusivamente para agradecer à doutora Ana Vascos o contributo que trouxe para a nossa reflexão e perceber mesmo que há aqui uma questão muito conjuntural para resolver ao nível da eficácia dos resultados, da eficiência dos serviços, em especial da parte da saúde. E por isso, da nossa parte, vamos continuar a fazer a nossa reflexão, sabendo nós também que esta é uma matéria da maior responsabilidade do Governo, em que a própria Assembleia da República pouco ou nada poderá fazer na execução das medidas aprovadas atualmente. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor. Obrigado, Sra. Presidente. Gostava de agradecer a resposta da doutora Ana Vasques. Efetivamente, parece-me que é a resposta que pode dar dentro do seu quadro de competências na matéria em causa. Fica claro que a inacessibilidade às juntas médicas também resulta numa inacessibilidade a uma série de apoios que estão previstos na lei, nomeadamente até o acesso à PSI ou ajudas técnicas, para além de outro conjunto de apoios que não têm diretamente a ver com a Segurança Social. E, portanto, fica claro que quanto mais se protelar uma solução e quanto mais se adiar o acesso às juntas médicas, mais se está a prejudicar os direitos legalmente consagrados de muitos cidadãos e de muitas cidadãs. Queria só dizer o seguinte: foi dito pela doutora Ana Vasques também que qualquer simplificação tem de ser tratada com rigor. Estamos de acordo com isso. E por isso mesmo é que nós propomos que, mesmo que seja excepcional e transitoriamente, como forma a responder aos atrasos causados pela epidemia, que haja uma publicação de uma tabela de patologias ou de situações que confiram acesso automático ao atestado, sendo que essa tabela ou essa lista deve ser publicada pela Direção-Geral da Saúde, na nossa opinião. Porquê? Porque nós, quando preparamos o projeto de lei, e eu termino com isto, quando preparamos o projeto de lei, é óbvio que nós consultamos e falamos com profissionais que têm até a experiência de direção de cuidados de saúde primários e com profissionais de saúde pública. E o que eles nos disseram foi: há uma série de patologias que é quase automático, que de quando são diagnosticadas e vão às juntas médicas, é quase automático ter 60% ou mais de incapacidade. E, portanto, estas
Não faz sentido nenhum estarem à espera por mais 3, 4, 5, 6, 7 meses para aceder a uma junta médica. Estas podem ser resolvidas já. E, portanto, se há até este conhecimento na prática e no terreno, bom, então traduza-se isso num mecanismo excepcional, transitório, para não estar a prejudicar a vida a estas pessoas durante, sabe-se lá, quanto tempo mais durará a epidemia. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, faz favor. Muito obrigada. Queria também agradecer à doutora Ana Vasques o conjunto de elementos que nos deixou. Eu gostaria só de fazer uma pergunta, só para termos uma noção. Obviamente, os atestados de incapacidade acabam por ter um conjunto de direitos em várias áreas, como foi referido, de facto, na segurança social, nas finanças e um conjunto de outros aspectos, mas gostaria, não sei se a doutora Ana Vasques tem alguns números que nos possa dar das pessoas apoiadas, por exemplo, comparando o ano passado com este ano, que tenham atestado de incapacidade, só para termos uma noção daquilo que tem chegado à Segurança Social e os apoios solicitados. Sei que é redutor para fazer uma comparação, naturalmente, mais uma comparação com aquilo que tem sido habitual nos anos anteriores, mas ainda assim podia ser um elemento que nos permitisse ter aqui um dado concreto sobre esta situação concreta. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora à Sra. Deputada Biana Cunha, faz favor, partindo do princípio que não há mais pedidos de palavra nem do CDS. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, doutora Ana Vasques. Gostava de dizer o seguinte: uma das situações que muito nos preocupa é, de facto, como é que se vai resolver o problema das pessoas que pela primeira vez estão a requerer a PSI e que, pela falta do atestado, não verão aceito o seu pedido, porque mesmo que o requerimento fique pendente da apresentação do atestado multiusos, o prazo máximo de apresentação é de 6 meses, quando o período de realização das juntas médicas ultrapassa, de facto, este período. E, finalmente, com os atrasos na emissão destes atestados, muitas pessoas, nomeadamente pessoas com doença de foro oncológico, além de não conseguirem receber os apoios da Segurança Social a tempo, têm uma baixa médica paga a 60%, a isto acresce os elevados gastos com tratamentos e acompanhamento prolongados de saúde destes doentes, e atendendo então ao facto de existir um diagnóstico comprovado, quer por médico de oncologia ou por cirurgião, nestes casos, gostaríamos de saber se vê o Instituto de Segurança Social a possibilidade de pagamento retroativo referente aos apoios destes utentes, desde que à data da realização da avaliação pela Junta se comprove as condições para a atribuição dos apoios. E deixava apenas de forma muito célere o testemunho de uma pessoa com doença oncológica que nos chegou, que diz o seguinte: agora preenche-se o requerimento presencial no centro de saúde com cartão de cidadão e ainda nos dizem: olhe que isto está muito demorado. Obrigam-nos a ir lá preencher uma coisa básica perfeitamente possível de se fazer online e mais nada. Convive com um grande número de pessoas nos hospitais e é uma dor de alma vê-los doentes e sem recursos. É um direito, está legislado, mas na prática não temos acesso a ele. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais pedidos de palavra, passava agora à doutora Ana Vasques para algum comentário final, considerações que entenda necessárias. Passo-lhe desde já a palavra, faz favor. Boa tarde novamente, obrigada. Relativamente, efetivamente, nós não temos os dados de requerentes que não tenham, que estejam ainda a aguardar o atestado. No entanto, posso dar aqui, em termos de números muito genéricos, aquilo que são o número de beneficiários da prestação social de inclusão, que em outubro de 2020 tínhamos 110.571 beneficiários, o que compara com 102.102 em outubro de 2019. Em termos genéricos, são os números que podemos aqui dar, sendo que não refletem necessariamente aquilo a realidade daquilo que se está aqui a falar. Quanto à retroatividade da prestação, nós temos e pagaremos sempre de acordo com os termos que estiver na lei e, portanto,
só podemos fazê-lo nesses estritos termos. E, portanto, não tomamos, nós somos um serviço, portanto, que, no fundo, apenas pode pagar de acordo com o que estiver definido legalmente. E é tudo, doutora? Sim, muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, eu não sei se algum dos senhores deputados tem alguma questão. Resta-me agradecer a sua disponibilidade para esta audição. Penso que os pedidos de esclarecimento foram feitos e respondidos. Muito obrigada, doutora Ana Vasques, e espero que continuemos todos de boa saúde para podermos continuar a trabalhar e melhorar de alguma forma o cenário em que nos movemos todos. Senhoras e senhores deputados, não sei se algum dos seus deputados tem alguma questão a colocar. Então, dou por terminada a reunião e para os que começam agora o fim de semana, um bom fim de semana para todos. Obrigada.